Augusto Melo confirma que titular não joga mais no Flamengo e será do Corinthians. 4 anos. O mercado da bola vive suas últimas horas, com as equipes buscando a todo momento conseguir uma nova contratação. Confira. O Corinthians celebra a vitória sobre o Flamengo, mas ainda segue na berlinda. A alegria dos torcedores durou pouco, pois ainda há muito que fazer para sair do Z4. O Corinthians conquista 3 pontos. Neste domingo, o Corinthians obteve uma vitória importante ao vencer o Flamengo por 2-1 na Neoquímica Arena. Apesar do triunfo sobre um dos gigantes do futebol brasileiro, o Timão ainda permanece na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Corinthians soma 25 pontos em 25 jogos, ocupando a 17ª posição, que mantém o clube no Z4. Apesar de ter ultrapassado o Vitória, que perdeu para o Vasco da Gama e ficou com 22 pontos, a situação ainda é delicada para o Corinthians. Próximos desafios do Timão. O Corinthians terá um período de pausa após o jogo contra o Flamengo. O próximo compromisso no Campeonato Brasileiro está agendado para o dia 14 de setembro, uma quarta-feira, contra o líder Botafogo. Antes disso, o Timão enfrentará o Juventude na Copa do Brasil, no dia 11 de setembro, em Itaquera, para o jogo de volta das oitavas de final. O que dizem os torcedores? A vitória sobre o Flamengo gerou um misto de otimismo e apreensão entre os torcedores corintianos. Nas redes sociais, muitos destacaram a importância do triunfo como um presente de aniversário para o clube e uma demonstração de força diante de um rival tradicional. Abre aspas. A vitória de hoje vai mudar os rumos do Corinthians. O Timão não vai mais cair, afirmou um torcedor empolgado. No entanto, também há um sentimento de desconfiança. Alguns torcedores lembraram das derrotas passadas e expressaram insegurança quanto à capacidade do time de se manter na Série A. Abre aspas. Santos ganhou de Mengão e do time sem Mundial e caiu do mesmo jeito. Isso é aquela melhora antes da morte, comentou um fã preocupado. O Corinthians repassa 11 milhões de reais da venda de Wesley como comissão e terá lucro menor. Vale ressaltar que 30% já seriam destinados para o atleta e seus empresários, em um acordo já feito antes em sua última renovação. Notícias do Corinthians. O Corinthians anunciou nesta sexta-feira, 30, a venda de Wesley ao Al Nassr. No fim de semana, o agora ex-atacante do Timão foi anunciado no time de Cristiano Ronaldo. A diretoria negociou o atleta por uma fortuna, mas não terá todo o dinheiro do negócio. O jogador vai para a Arábia Saudita por 20 milhões de dólares, 110 milhões de reais. Mas, segundo informações do jornalista Diego Garcia, em sua coluna do UOL Sport, apenas 60% do valor irá para os cofres do clube, 66 milhões de reais. Vale ressaltar que 30% já seriam destinados para o atleta e seus empresários, em um acordo já feito antes em sua última renovação. Agora, o Corinthians cedeu mais 10% a empresários, o equivalente a 11 milhões de reais. Venda de Wesley abre aspas. A informação consta em documentos enviados pelo próprio clube ao perito nomeado pela Justiça para vasculhar as contas do Corinthians e garantir o pagamento de uma dívida de 15 milhões de reais, escreveu o jornalista. O Corinthians disse ao perito que o intermediário da negociação teria garantido o direito a 10% do valor da transferência. A pessoa em questão não teve seu nome divulgado pela cúpula alvinegra. Wesley é representado pelo agente Clóvis Henrique, que ajudou também na negociação pela venda do atleta. O empresário trabalha com o jovem desde as categorias de base no terrão corintiano. Bloqueio. O time alvinegro possui atualmente diversos bloqueios por dívidas com o empresário André Cury, que superam a marca dos 30 milhões de reais. Com isso, não tem conseguido ter fôlego financeiro. Vale dizer que tais débitos são, justamente, por comissões que o clube não pagou ao empresário. O agente abriu 5 processos na justiça, sendo que em 3 deles conseguiu bloquear os ganhos do clube com transferências de atletas. Abre aspas. Procurado pela coluna, o Corinthians disse que o clube não falará de comissão neste momento. Clóvis Henrique também foi procurado, mas não respondeu às mensagens. A reportagem será atualizada caso as partes queiram se manifestar, concluiu Garcia. Após o Corinthians derrotar o Flamengo, já foca na revanche contra o Juventude na Copa do Brasil. Corinthians mira a virada decisiva contra o Juventude na Copa do Brasil. Agora, a equipe comandada por Ramon Dias volta o foco para o Juventude, adversário na Copa do Brasil, em jogo decisivo na próxima quarta-feira, 11, às 21 horas. Após um período complicado no Brasileirão, o Corinthians mostrou poder de reação diante de um Flamengo em busca do título. A vitória sobre o Flamengo afastou o Corinthians do Z4 e trouxe confiança para a equipe, que agora está a 2 pontos do Grêmio, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Ainda há desafios pela frente, mas o resultado foi um sinal positivo para os torcedores. Foco total no Juventude pelas quartas.
Após a euforia da vitória sobre o Flamengo, o Corinthians precisa rapidamente virar a chave e se concentrar na Copa do Brasil. O Timão já tem um novo desafio pela frente e entra em campo contra o Juventude, em jogo válido de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Lembrando que o time gaúcho venceu a primeira fase por 2-1, colocando o tricolor paulista em uma situação delicada, precisando vencer na Neoquímica Arena para continuar sonhando com o título. O histórico de confrontos entre Corinthians e Juventude é equilibrado, com 32 partidas disputadas e uma ligeira vantagem corintiana. O time paulista tem 13 vitórias, contra 12 do Juventude e 7 empates. No entanto, a recente derrota em Caxias do Sul mostra que o Juventude é um adversário perigoso, especialmente em jogos eliminatórios. Histórico dos duelos entre Corinthians e Juventude. Os duelos entre Corinthians e Juventude sempre foram equilibrados, com jogos intensos e marcados por grande rivalidade. O primeiro encontro entre as equipes ocorreu há 46 anos, em 1978, e desde então, foram muitos confrontos que moldaram esse histórico. Em competições como o Brasileirão e a Copa do Brasil, o Corinthians mostrou força, mas o Juventude também teve seus momentos de glória, como no último jogo. Agora, com a necessidade de reverter o placar adverso, o Timão conta com o apoio da sua torcida para buscar mais uma vitória em casa. O técnico Ramon Dias planeja manter a base que venceu o Flamengo, focado na solidez defensiva e nos contra-ataques para surpreender o Juventude. A escalação decisiva, que pode incluir Mateuzinho e outros destaques, será definida com base nos treinos. Enquanto isso, o presidente Augusto Melo garantiu que o goleiro Hugo Souza será adquirido em definitivo pelo Corinthians. Com isso, ele não vestirá mais a camisa do Mengão após o término do empréstimo. Hugo Souza será comprado pelo Corinthians. Após a vitória sobre o Flamengo no último domingo, o mandatário afirmou que o arqueiro já tem contrato de 4 anos. Mesmo sem a oficialização da assinatura, o direito de compra será acionado. Abre aspas. Hugo Souza é do Corinthians, já tem contrato de 4 anos. Para a gente é tranquilo. Existe um prazo para pagamento, uma determinação quando contratamos e estamos só esperando para cumprir, iniciou o presidente corintiano. Abre aspas, já temos o dinheiro para pagar, está tudo certo. Até brincamos no vestiário, falamos que ele é do Corinthians e ninguém mais tira, concluiu Augusto em zona mista no último domingo. Detalhes do negócio. Ficou estabelecido em contrato que para o Corinthians contratar Hugo Souza em definitivo, o clube teria que desembolsar ao Flamengo o valor de 800 mil euros, cerca de 5 milhões de reais. O acordo de empréstimo é válido apenas até o final do ano. Hugo vem sendo destaque absoluto no Corinthians desde que foi contratado, no começo de julho. Com defesas importantes e forte identificação com a torcida, ele já entrou no gosto da fiel ponto em diversas oportunidades. Hugo deixou claro que está feliz no Corinthians e tem o interesse de ficar em definitivo no clube. Agora, vai assinar um contrato por mais 4 temporadas no time do povo. E aí, fiel torcedor, você aprova a decisão de Augusto Melo de fechar com Hugo Souza para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.